O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boa Tempo, edição 2013. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Capítulo 22. Transformação de mais-valor em capital. Item 3. Divisão do mais-valor em capital e renda. A teoria da abstinência. Páginas 666 a 674. No capítulo anterior, consideramos o mais-valor ou mais-produto tão somente como fundo de consumo individual do capitalista. Neste capítulo, até aqui, consideramos apenas como fundo de acumulação, mas ele não é um ou outro exclusivamente, mas ambos ao mesmo tempo. Uma parte do mais-valor é consumida pelo capitalista como renda, outra parte é aplicada como capital ou é acumulada. Nota 33. O leitor notará que a palavra renda é usada em duplo sentido. Primeiro, para designar o mais-valor como fruto que brota periodicamente do capital. Segundo, para designar a parte desse fruto que o capitalista consome periodicamente ou que é agregada a seu fundo de consumo. Se mantenho esse duplo sentido é porque ele se harmoniza com a terminologia dos economistas ingleses e franceses. Dada uma massa de mais-valor, uma dessas partes será tanto maior quanto menor for a outra. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, a proporção em que se realiza essa divisão é que determina a grandeza da acumulação. Mas quem opera essa divisão é o proprietário do mais-valor, o capitalista. Ela é, portanto, um ato de sua vontade. Acerca da parte do tributo que ele recolhe e acumula, dizemos que é poupada, porque ele não a consome, isto é, porque exerce sua função de capitalista, a saber, a função de se enriquecer. Apenas como capital personificado, o capitalista tem um valor histórico e dispõe daquele direito histórico à existência de que, como diz o espirituoso Likhnovsky, nenhuma data não dispõe. Nota do tradutor. A 31 de agosto de 1848, na Assembleia Nacional de Frankfurt, o latifundiário silesiano Likhnovsky pronunciou-se, num alemão que provocou risos nos ouvintes, contra o direito histórico da Polônia à existência autônoma, direito de que, disse, nenhuma data não dispõe. Segundo Likhnovsky, uma data anterior de ocupação do território polonês sempre poderia reivindicar um direito maior, como era o caso dos alemães. Esse discurso foi comentado à época por Marx e Engels, na Nova Gazeta Renana, numa série de artigos intitulada O debate sobre a Polônia em Frankfurt, nota 1000. Somente nesse caso, sua própria necessidade transitória está incluída na necessidade transitória do modo de produção capitalista. Ainda assim, porém, sua força motriz não é o valor de uso e a fruição, mas o valor de troca e seu incremento. Como fanático da valorização do valor, o capitalista força inescrupulosamente a humanidade à produção pela produção e, consequentemente, a um desenvolvimento das forças produtivas sociais e à criação de condições materiais de produção que constituem as únicas bases reais possíveis de uma forma superior de sociedade, cujo princípio fundamental seja o pleno e livre desenvolvimento de cada indivíduo. O capitalista só é respeitável como personificação do capital. Como tal, ele partilha com o entesourador o impulso absoluto de enriquecimento. Mas o que neste aparece como mania individual, no capitalista é efeito do mecanismo social no qual ele não é mais que uma engrenagem. Além disso, o desenvolvimento da produção capitalista converte em necessidade o aumento progressivo do capital investido numa empresa industrial. E a concorrência impõe a cada capitalista individual, como leis coercitivas externas, as leis imanentes do próprio modo de produção capitalista. Obriga-o a ampliar continuamente seu capital a fim de conservá-lo. E ele não pode ampliá-lo senão por meio da acumulação progressiva. Por conseguinte, na medida em que suas ações são apenas uma função do capital que nele está dotado de vontade e consciência, seu próprio consumo privado apresenta-se a ele como um roubo contra a acumulação de seu capital. Assim como na contabilidade italiana, os gastos privados figuram na coluna daquilo que o capitalista deve ao capital.
A acumulação é a conquista do modo de riqueza social, juntamente com a massa de material humano explorado. Ela amplia o domínio direto e indireto do capitalista. Nota 34. Na forma arcaica, ainda que constantemente renovada do capitalista, ou seja, no usuário, Lutero ilustra muito corretamente o afã do poder como elemento de impulso de enriquecimento. Pela razão, os pagãos puderam deduzir que o usuário é um ladrão e assassino elevado à quarta potência, mas nós cristãos o honramos a tal ponto que quase o adoramos por seu dinheiro. Quem suga, rouba ou subtrai o alimento de outrem comete um assassinato tão grande no que lhe diz respeito como aquele que deixa morrer de fome ou o arruína por completo. Mas é isso que faz um usuário, sentado com toda a segurança em sua cadeira quando deveria estar dependurado numa forca e ser devorado por tantos corvos quanto fossem os florins que ele furtou. Se fosse possível que houvesse carne suficiente para que tantos corvos pudessem despedaçá-las e reparti-las entre si. Enquanto isso, enforcam-se os pequenos ladrões. Pequenos ladrões vão para o cadafalso, ladrões grandes se pavoneiam cobertos de ouro e seda. De maneira, portanto, que não há sobre a terra maior inimigo do homem, depois do diabo, do que um avarento e usuário, pois ele quer ser Deus sobre todos os homens. Turcos, guerreiros e tiranos são também homens maus, mas se veem obrigados a deixar as pessoas viverem e a confessar que não são maus e inimigos, e eventualmente podem, inclusive devem, apiedar-se de algumas delas. Mas um usuário avarento desejaria que todo mundo morresse de fome e sede, de tristeza e miséria, no que dependesse dele, pois assim teria tudo para si. O que todos recebessem dele como de um Deus e se tornassem eternamente seus servos. Vestir mantos, portar correntes de ouro, anéis e limpar focinho, e fazer-se reverenciar como homens virtuosos e piedosos. A usura é um monstro grande e descomunal, qual um lobisomem que tudo devasta, mais do que qualquer caco, gerião ou anteu. E, no entanto, enfeita-se e se faz de mansa, para que ninguém possa ver onde foram parar os bois que ela faz andar para trás até sua cova. Mas Hércules há de ouvir os bramidos dos bois e dos prisioneiros e buscará Caco entre as rochas e os escolhos e libertará os bois do maligno, pois Caco é o nome de um vilão, um usuário hipócrita que furta, rouba, devora tudo. Finge não ter feito nada e pretende que ninguém o descubra, porque os bois puxados para trás para seu antro deixam rastros e pegadas como se ele os tivesse soltado. Portanto, o usuário também quer enganar o mundo, como se ele fosse útil e desse boi ao mundo, quando na verdade os toma para si e os devora. E do mesmo modo como o assaltante de estrada, os assassinos e bandidos são submetidos ao suplício da roda e decapitados. Com muito mais razão deveriam todos os usuários ser supliciados e mortos, banidos, amaldiçoados e decapitados. Martinho Lutero. Endia, Faren, citação. Mas o pecado original age em toda parte. Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e o aumento da acumulação e da riqueza, o capitalista deixa de ser mera encarnação do capital. Ele sente uma comoção humana. Nota do tradutor. Schiller, nota 1000. Por seu próprio Adão. Nota do tradutor. Isso é, ele mesmo. Na versão francesa, a expressão aparece seguida de sua carne. E se civiliza ao ponto de ridicularizar a paixão pela ascese como preconceito do entesourador arcaico, enquanto o capitalista clássico estigmatiza o consumo individual como pecado contra sua função e como a abstinência da acumulação. O capitalista moderno está em condições de conceber a acumulação como renúncia ao seu impulso de fruição. Vivem-lhe das almas, no seio, querem trilhar em tudo opostas sendas. Nota do tradutor. Goethe, Fausto, citação página 64. Nos primórdios da história do modo de produção capitalista e todo neófito capitalista percorre individualmente esse estágio histórico, o impulso de enriquecimento e a avareza predominam como paixões absolutas. Entretanto, o progresso da produção capitalista não cria apenas um mundo de desfrutes. Ele abre com a
especulação e o sistema de créditos milhares de fontes de enriquecimento repentino. A certa altura do desenvolvimento, o desventurado capitalista deve praticar até mesmo como uma necessidade do negócio um determinado grau convencional de esbanjamento, que é, ao mesmo tempo, ostentação de riqueza e, por isso, meio de crédito. O luxo entra nos custos de representação do capital. Além disso, o capitalista não enriquece como fazia o entesourador, em proporção ao seu trabalho e não consumo pessoais. Mas quando suga a força de trabalho alheio e obriga o trabalhador a renunciar a todos os desfrutos da vida, por isso, embora o esbanjamento do capitalista não tenha jamais o caráter de bona fide ou boa-fé, do esbanjamento do pródigo senhor feudal, nele, subjazendo antes a mais sórdida avareza e o cálculo mais angustioso, sua prodigalidade aumenta. Contudo, a parte de sua acumulação, sem que uma tenha de prejudicar a outra. Com isso, ao mesmo tempo se desenvolve no coração do capitalista um conflito fáustico entre os impulsos da acumulação e do desfrute. A indústria de Manchester, lê-se numa obra publicada em 1795 pelo Dr. Aiken, pode ser dividida em 4 períodos. No primeiro, os fabricantes se viam obrigados a trabalhar duro por seu sustento. Enriqueciam-se e, especialmente, furtando os pais que lhes confiavam seus filhos como aprendizes. E tinham de pagar altas somas por isso, enquanto os aprendizes morriam de fome. Por outro lado, a média de lucros era baixa e a acumulação exigia grande economia. Eles viviam como entesouradores e não consumiam nem mesmo os juros de seu capital. Citação. No segundo período, eles começam a adquirir pequenas fortunas, mas continuavam a trabalhar tão duramente como antes, pois a exploração direta do trabalho custa trabalho, como o sabe todo capataz de escravos, e seguiam como antes o mesmo estilo de vida frugal. No terceiro período, teve início o luxo e o negócio foi ampliado mediante o envio de cavaleiros, caixeiros viajantes, que recebiam ordens em todas as cidades mercantis do reino. É provável que antes de 1690 existissem muito poucos capitais de 3.000 libras e 4.000 libras adquiridos na indústria, ou mesmo nenhum. Porém, nessa época, ou talvez um pouco mais tarde, os industriais já haviam acumulado dinheiro e começaram a construir casas de pedra em vez das de madeira e argamassa. Ainda nos primeiros decênios do século XVIII, um fabricante de Manchester que oferecesse um pint de vinho estrangeiro a seus hóspedes expunha-se aos comentários e aos murmúrios de todos os seus vizinhos. Antes do surgimento da maquinaria, o consumo dos fabricantes nas tabernas onde se reuniam com seus confrades jamais ultrapassava numa noite 6 pence por um copo de ponche e 1 penny por um rolo de tabaco. Apenas em 1758, e esse fato fez época, viu-se uma pessoa efetivamente engajada nos negócios que possuía sua própria carruagem. O quarto período, o último terço do século XVIII, foi de grande luxo e esbanjamento, fundados na ampliação dos negócios. Nota 35. Dr. Aiken, Londres, 1795, páginas 181, 82 e seguintes, e 188. Quem diria o bom Dr. Aiken se ressuscitasse na Manchester de hoje? Acumulai, acumulai, eis Moisés e os profetas. Nota do tradutor. A expressão tem aqui o sentido, isto é o fundamental, é isto que importa. A indústria provê o material que a poupança acumula. Nota 36. Adam Smith, citação livro 2, capítulo 3, página 367. Portanto, poupai, isto é, reconverter em capital a maior parte possível do mais valor ou do mais produto, a acumulação pela acumulação, a produção pela produção. Nessa fórmula, a economia clássica expressou a vocação histórica do período burguês. Em nenhum instante ela se enganou sobre as dores do parto da riqueza. Mas, de que adianta lamentar-se diante da necessidade histórica? Nota 37. O próprio Say diz: as poupanças dos ricos se fazem à custa dos pobres. Citação, volume 1, páginas 130 e 31. O proletariado romano vivia quase exclusivamente à custa da sociedade. Poder-se-ia dizer que a sociedade moderna vive à custa dos proletários, da parte que ela desconta da remuneração de seu trabalho. Sisman, citação, tomo 1, página 24. Se para a economia clássica o proletário não era mais do que uma máquina para a produção de mais valor, também o capitalista para ela era apenas uma máquina para a transformação desse mais valor em mais capital.
ela leva rigorosamente a sério a função histórica do capitalista. Para livrar seu peito do terrível conflito entre o impulso de desfrute e do enriquecimento, Malthus defendeu no começo dos anos de 1820 uma divisão do trabalho que atribuía ao capitalista efetivamente engajado na produção o negócio da acumulação, e aos outros participantes do mais-valor, a aristocracia rural, os sinicuristas, estatais e eclesiásticos, o negócio do esbanjamento. É da maior importância, diz ele, que se conservem separadas a paixão pelo gasto e a paixão pela acumulação. Nota 38. Malthus, Princípio da Economia Política, citação página 319 e 320. Os senhores capitalistas, há muito convertidos em usufruidores e homens do mundo, protestaram. O quê? Exclamou um de seus porta-vozes, um ricardiano, o senhor Malthus. O senhor Malthus defende rendas elevadas da terra, pesados impostos, etc. E isso para que os industriais sejam continuamente pressionados pelos consumidores improdutivos. Certamente, o shibboleth é produção em escala cada vez mais ampliada. Nota do tradutor. Shibboleth é um termo de origem bíblica, conforme Juízes 12, capítulo 12, versículos 1 a 15, que designa uma forma de senha linguística, um modo de falar ou de pronunciar, ou o uso de uma expressão particular. Uma pessoa cujo modo de falar viola um termo é identificada como não pertencente ao grupo e, consequentemente, é dele excluída. Na presente passagem, o termo tem o sentido de palavra de ordem. Nota do tradutor. Mas, citação, a produção mediante esse processo é mais obstruída do que fomentada. Tampouco é inteiramente justo manter na sociedade certo número de pessoas apenas para pressionar outras, de cujo caráter cabe inferir que, se fosse possível obrigá-las a funcionar, elas o fariam com êxito. Nota 39. Citação, página 67. Do mesmo modo como lhe parece injusto aguilhoar o capitalista industrial para que acumule, tirando-lhe a carne da sopa, também lhe parece necessário limitar o trabalhador ao menor salário possível, a fim de que ele se conserve laborioso. Tampouco oculta em nenhum momento que a apropriação de trabalho não pago é segredo da produção do mais-valor. Citação. Uma demanda ampliada da parte dos trabalhadores não significa mais do que sua disposição para tomar menos de seu próprio produto para si mesmos e deixar uma parte maior para seus patrões. E quando se diz que isso, ao reduzir o consumo da parte dos trabalhadores, gera uma saturação do mercado, superprodução, podemos apenas responder que GLU é sinônimo de lucro elevado. Nota 40. Ibidem, página 59. A erudita controvérsia sobre como o capitalista industrial e o ocioso proprietário fundiário deveriam repartir o botim extraído do trabalhador do modo mais proveitoso para a acumulação emudeceu diante da Revolução de Julho. Nota do tradutor. A Revolução de 27 e 29 de julho de 1830, que derrubou Carlos X e pôs no trono da França Luís Philippe de Orleans, o rei burguês. Pouco tempo depois, em Lyon, o proletariado urbano fez soar o alarme e o proletariado rural na Inglaterra ateou fogo nas fazendas. Desse lado do canal, graçava o ovenismo, do outro lado, o saint-simonismo e o fourrierismo. Soara a hora da economia vulgar. Exatamente um ano antes de ter descoberto em Manchester que o lucro do capital, incluído o juro, é produto da última hora, não paga da jornada de trabalho. A 12ª hora, na South Senior, anunciou ao mundo outra descoberta. Eu, asseverou solenemente, substituo a palavra capital, considerado instrumento de produção, pela palavra abstinência, ou abstenção. Nota 41. Sênior, Princípios Fundamentais da Economia Política, tradução Henri Veblen, Paris, 1836, página 309. Aos partidários da velha escola clássica, essa afirmação passou um pouco da medida. O senhor Sênior substituiu a expressão trabalho e capital pela expressão trabalho e abstinência. Abstinência é uma simples negação. Não é a abstinência, mas o uso do capital produtivamente empregado que constitui a fonte do lucro. John Cazenove,
Página 130, nota. O Sr. James Mill, ao contrário, reproduz, por um lado, a teoria do lucro de Ricardo, por outro, filia-se a remuneração da abstinência de Sênior. Na mesma medida em que Mill é alheio à contradição hegeliana, fonte de toda dialética, tanto mais ele se encontra em seu elemento ao tratar as contradições triviais. Adendo à segunda edição. Ao economista vulgar jamais passou pela cabeça a simples reflexão de que todo ato humano pode ser concebido como abstinência do ato contrário. Comer é abster-se de jejuar, andar é abster-se de estar parado, trabalhar é abster-se de folgar, folgar é abster-se de trabalhar, etc. Esses senhores fariam bem em meditar mais uma vez sobre esta sentença de Spinoza. A fórmula: determinação e negação. Determinação é negação. Encontra-se numa carta de Spinoza de 2 de junho de 1674, a uma pessoa inominada, conforme correspondência de Baruch Spinoza, carta 50. A fórmula toda determinação é negação, por sua vez, difundiu-se por meio das obras de Hegel. Parte 1, inciso 91, adendo. A ciência da lógica, livro 1, primeira seção, capítulo 2b. Lições sobre a história da filosofia, parte 1, primeira seção, capítulo 1, parágrafo sobre Parmênides. Nota livre. Eis aí uma insuperável demonstração das descobertas da economia vulgar. O que ela faz é substituir uma categoria econômica por uma frase própria dos psicofantas. Isso é tudo. Quando o selvagem faz arcos, ensina, Sênior. Ele exerce uma indústria, mas não pratica abstinência. Isso nos explica como e por que, em condições sociais anteriores, instrumentos de trabalho foram fabricados sem a abstinência do capitalista. Quanto mais a sociedade progride, tanto mais abstinência ele exige. Nota 42. Especialmente daqueles que exercem a indústria de se apropriar da indústria alheia e de seu produto. Nota 42. Sênior, Princípios Fundamentais da Economia Política, citação página 342 e 343. Todas as condições do processo de trabalho se transformam, doravante, em outras tantas práticas de abstinência exercidas pelo capitalista. Que o trigo seja não apenas comido, mas também semeado, é a abstinência exercida pelo capitalista. Que ao vinho seja dado o tempo necessário para sua fermentação, é a abstinência exercida pelo capitalista. Nota 43. Ninguém semeará, por exemplo, seu trigo e o deixará ficar um ano inteiro debaixo da terra, ou armazenará seu vinho por anos numa adega, em vez de consumir imediatamente essas coisas ou seus equivalentes, a não ser que espere obter um valor adicional, etc. A. Potter, Escopo Política Econômica, Nova York, 1841, página 133. Cita-se aqui o livro de Potter, Política Econômica, Nova York, 1841. Como se lê na introdução dessa obra, grande parte dela é, no essencial, uma reimpressão dos primeiros 10 capítulos da obra de Scrope, Princípios para a Política Econômica, publicada na Inglaterra em 1833. Potter introduziu no texto algumas variantes. Nota 1000. O capitalista rouba a seu próprio Adão quando empresta ao trabalhador os instrumentos de produção, ou melhor, quando os valoriza como capital mediante a incorporação de força de trabalho, em vez de alimentar de máquinas a vapor, algodão, ferrovias, adubo, cavalos de tração, etc. Ou como imagina infantilmente o economista vulgar, de dilapidar seu valor em luxo e outros meios de consumo. Nota 40. E 4. A privação que os capitalistas se impõem quando emprestam, esse eufemismo não é usado conforme a mais consagrada mania da economia vulgar para identificar o trabalhador assalariado explorado pelo capitalista industrial como o próprio capitalista industrial que obtém dinheiro do capitalista prestamista. Seus meios de produção ao trabalhador, em vez de consagrar o valor a seu próprio uso, transformando-o em objetos úteis ou agradáveis. Molinari, citação, página 36, Estudos Econômicos. Como a classe capitalista poderia fazer isso é um segredo que até aqui foi obstinadamente guardado pela economia vulgar. Basta dizer que o mundo vive unicamente da automortificação do capitalista, esse moderno pertinente de Vishnu, nota do tradutor, Deus hindu, oposto a Brahma, o Criador, e Shiva, o Destruidor, Vishnu,
É o princípio conservador da Trimurti, ou Trindade hindu. Seu culto inclui diferentes tipos de autoflagelo. Nota do tradutor. Não apenas a acumulação, mas a simples conservação de um capital exige um esforço constante para resistir à tentação de consumi-lo. Nota 45. Cossel, Senuir, citação página 20. O humanitarismo mais elementar clama, portanto, que libertemos o capitalista do martírio e da tentação, do mesmo modo como há pouco tempo a abolição da escravatura libertou o senhor de seu escravo da Geórgia do doloroso dilema: dissipar alegremente em champanhe todo o mais produto arrancado às chicotadas de seus escravos negros, ou reconvertê-lo, ainda que parcialmente, em mais negros e mais terras. Nas formações socioeconômicas mais diversas, deparamos-nos não só com a reprodução simples, mas, ainda que em grau diferente, com a reprodução em escala ampliada. Produz-se progressivamente mais e se consome mais, de modo que também uma quantidade maior de produto é transformada em meios de produção. Porém, esse processo não se apresenta como acumulação de capital e, consequentemente, tampouco como uma função do capitalista, uma vez que os meios de produção do trabalhador e, por conseguinte, tampouco seu produto e seus meios de subsistência ainda não se confrontam com ele sob a forma de capital. Nota 46. As classes particulares de renda que contribuem do modo mais abundante possível para o progresso do capital nacional variam segundo os diferentes estágios de seu progresso e são assim inteiramente diversas em nações que ocupam diferentes posições nesse progresso. Lucros, fonte de acumulação sem importância, comparados aos salários e rendas nos estágios anteriores da sociedade. Quando ocorre um considerável avanço nos poderes da indústria nacional, os lucros assumem uma comparativa importância como fonte de acumulação. Richard Jones, citação página 16 e 21. Richard Jones, falecido há alguns anos, sucessor de Malthus na cátedra de Economia Política do Colégio da Companhia das Índias Orientais, em Haileybury, trata dessa questão com muita propriedade, partindo de dois grandes fatos. Como a parte mais numerosa do povo indiano é composta de camponeses autônomos, seu produto, seus meios de trabalho e de subsistência jamais existem sob a forma de um fundo poupado da renda alheia, e que percorreu, portanto, um processo prévio de acumulação. Nota 47. Ibidem, páginas 36 e seguintes, adendo à quarta edição. Trata-se provavelmente de um lapso, pois essa passagem não foi encontrada. Frederick Engels. A citação de Marx é, na verdade, uma readaptação bastante livre das ideias centrais expostas nas páginas 36 e 37 da obra de Richard Jones, conforme Mega, item 2/10, citação página 1058 e 1059, nota do tradutor. Por outro lado, nas províncias onde a dominação inglesa dissolveu em menor grau o velho sistema, os trabalhadores não agrícolas são ocupados diretamente pelos grandes proprietários para os quais reflui como tributo ou renda fundiária uma parcela do mais produto rural. Os grandes proprietários consomem in natura uma parte desse produto, recebem a outra parte transformada pelos trabalhadores em meios de luxo e outros artigos de consumo, e o que resta constitui o salário dos trabalhadores que são proprietários de seus meios de trabalho. A produção e a reprodução em escala ampliada seguem aqui seu curso, sem qualquer ingerência daquele santo milagroso, o cavaleiro da triste figura, o capitalista abstinente.